Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dando aqui continuidade às aulas de literatura e a gente começa então a falar de pré-modernismo. Estávamos até agora no século XIX, falando sobre a virada do século XIX para o século XX, né? Como a gente já viu o simbolismo e o parnasianismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que acontece essa virada e do período que vai aí dos 1900 até 1922, que a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, que oficializa aí o início do modernismo no Brasil. Mas antes disso a gente tem o pré-modernismo, tá? Então vamos só relembrar qual é o contexto histórico que nós temos nesse momento. Na Europa, a gente tem o início do século XX, que trouxe muita tecnologia, muitas invenções, e com dessas invenções a gente teve a luz elétrica, a gente teve o telefone, o automóvel, a Belle Époque. Lembram da Belle Époque? Momento de total prosperidade, entusiasmo e otimismo, que vai ser freado ali em 1914 com o início da Primeira Grande Guerra Mundial. E com a Grande Guerra a gente vê que toda essa ideia de tecnologia, todo esse sonho vai se transformar quase que num pesadelo, né? Resultado aí do quê? Do absurdo que é a guerra. E esse desânimo, esse momento vivido pela civilização um pouquinho antes desse início, a gente vai ver presente na obra de arte as vanguardas europeias, que já vão refletir essa angústia tecnológica e o caminho a tudo isso está sendo levado. Então a gente tem lá na Europa acontecendo as vanguardas europeias. E no Brasil? No Brasil a gente tem um cenário político que enfrenta aí momentos de crise também. São várias revoltas que a gente tem no início do século XX, como por exemplo a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, entre outras, tá? A Guerra de Canudos a gente vai ter na Bahia, e algumas dessas revoltas, dessas revoluções vão servir ou de pano de fundo ou de motivador para a produção literária dessa época. Então é um período em que o Sudeste se projeta no cenário brasileiro como um polo. Primeiro a gente tem Bahia, com o período colonial, depois a gente tem Minas com o ciclo do ouro, aí com a vinda da família real, século XIX já nós estávamos estudando toda a literatura ali no Rio de Janeiro, e agora a gente vai ter projetado São Paulo. Por que São Paulo? Por conta da política do café com leite, já falei para vocês também, aqui a gente não tem uma burguesia, mas nós temos os senhores do café, e o café vai fazer com que São Paulo se projete, assim como o leite vai fazer com que Minas se projete. E aí a gente tem a famosa política do café com leite. E o centro de São Paulo se transforma aí num grande espaço para movimentos literários que vão acontecer também, certo? O que a gente precisa pensar nesse momento? A gente tem os ex-escravizados que estão ali em busca de um espaço, os imigrantes europeus que vêm para cá também em busca de trabalho, e que vai aumentar aí as pessoas, e junto com o aumento da população a gente tem aumento dos problemas. Então no pré-modernismo a gente também tem refletido esses problemas, tudo bem? Então, primeira coisa que a gente precisa saber: inovações. O pré-modernismo, que é esse movimento que antecipa o modernismo, e quando a gente fala em modernismo, a gente está falando de liberdade de expressão. Então, o pré-modernismo já vai trazer essas características novas que vão antecipar e já vão dar a margem do que será o modernismo. A gente pode dividir essas inovações em relação ao que a gente tinha anteriormente em dois tipos: as inovações temáticas e as inovações formais, relativo a tema e relativa à forma. Então, primeiro, as inovações temáticas, tá? O pré-modernismo é como se ele fizesse uma redescoberta aí do Brasil rural, fizesse uma incursão pelo interior do país por meio da escrita de romances e contos ambientados em regiões pouco ou até nada valorizadas pela cultura brasileira de então. Então a gente vai ver falando sobre Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros, como eu já havia citado para vocês. O que a gente percebe é o início de uma postura crítica por parte dos escritores da época acerca do quê? Do abandono
que as elites governamentistas têm em relação a esse Brasil rural. Então, as obras, elas vêm com um caráter de denúncia a essa estagnação e ao subdesenvolvimento que já se faz presente aí nessas zonas. Então, o Brasil, dividido em classes, ele já vai ser apresentado para a gente aí de forma bem substancial nas obras pré-modernistas. Já em relação às inovações formais, a maioria dos autores do período, eles vão valorizar um tipo de linguagem mais popular, uma linguagem baseada na fala, na oralidade, no coloquialismo. Aliás, o pré-modernismo, ele foi esse período de transição, né, da nossa literatura. Não foi uma escola literária, preciso enfatizar isso, são autores que surgem de forma isolada, mas que vão trazer essa característica do ecletismo, cada um no seu estilo, mas algo em comum. E esse algo em comum tem essa linguagem coloquial, tá? Então, são várias tendências que surgem no período, e essas tendências, elas vão ser bem diferentes das tendências anteriores, né, dos movimentos do realismo, naturalismo, o simbolismo e o parnasianismo, que foram os últimos. Por quê? Porque não serão escolas literárias. A gente está falando aqui de características, mas não são características atribuídas que autores têm que seguir. Essas inovações formais vêm justamente da liberdade de expressão. Não tem como a gente começar pré-modernismo sem falar de Euclides da Cunha, tá? Então esse é o autor que vai dar início aí ao nosso estudo do pré-modernismo. Depois a gente vai falar de outros. E a obra principal desse autor chama-se Os Sertões, que foi publicada em 1902, tá? Esse romance, ele é, assim, absolutamente a cara do que é o pré-modernismo. Ele vai inaugurar, então, esse período, como eu disse, não é escola literária, então pega o início aí do século XX, mas temos aí esse como marco inicial, o primeiro de todos os outros, tá? O que a gente tem de característica nesse romance? É um gênero híbrido. O que seria híbrido? São vários gêneros num só. Então a gente vai ter uma obra que é, a princípio, jornalística. Por quê? Porque vai descrever um fato, uma reportagem. O Euclides da Cunha, ele é um repórter que vai ser enviado para cobrir a Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia. Por ele ser geógrafo, né, então a gente vai perceber também uma enorme descrição da geologia local, do solo, tá? Um estudo de solo quando ele faz a viagem, e também de ciência, porque ele vai fazer um estudo da flora, da fauna, da região, né? Pouco tem, mas ele assim faz. Tem também um caráter da sociologia. Por quê? Porque ele vai analisar quem é esse homem sertanejo, quem é esse homem fruto da miscigenação, esse homem de resistência num cenário tão áspero, né? Num cenário tão quente, rústico, tá? E vamos ter história, porque está baseado num fato histórico, como eu disse, ele é um jornalista que vai ser incumbido de cobrir uma guerra, e o caráter literário, porque a forma como ele descreve depois, na sua terceira parte, é bem característica da linguagem literária. A gente pode dizer que nessa parte, né, da literatura, ele vai trazer características do barroco. Então a gente chama de barroquismo. O que seria esse barroquismo? Lembram das características? As hipérboles, né? Os exageros, as metáforas, as antíteses, mas também bastante uso de hipérbato. Quando a gente tem uma linguagem jornalística, geralmente a gente tem ordem direta, a gente tem uma linguagem mais objetiva. Nessa última parte a gente percebe que a emoção entra em cena e ele descreve, às vezes, com a ordem sintática dos termos invertida, não em ordem direta, mas em ordem inversa. Então é possível perceber isso também na obra do Euclides da Cunha. A gente pode dizer que ele tem um vigor poético justamente nessa última parte do livro. O livro ao todo ele é dividido em 3 partes. Por quê? Porque ele traz essas características e a gente, enquanto está lendo a obra, é como se a gente estivesse assistindo a um filme de tudo aquilo acontecendo e a gente percebesse o horror da guerra, né? O assombro, a visão de assombro, de horror, através da sua descrição. Então, como seria a divisão aí da obra em partes, essa obra do Euclides da Cunha, Os Sertões? A gente pode dizer que
a obra tem caráter determinista, uma visão determinista. Lembram do determinismo do Hippolyte Taine, que a gente viu lá no naturalismo? Que o homem ele não é o que é porque quer, ele é fruto do meio, ele é fruto da raça, né, da sua hereditariedade, e ele é fruto do momento histórico. Então, as três partes da obra, a gente percebe essas três partes deterministas. A Terra seria o meio, óbvio, né? Então, a gente vê esse clima tórrido moldando o ser. Então, através de uma descrição de toda a rusticidade dessa terra, de todo esse clima do solo nordestino, do clima nordestino, da composição de tudo que tem, o homem sendo moldado por ele, o homem fruto desse meio. E esse homem, né, a questão da raça, é o homem miscigenado. Na época existia bastante ideias higienistas, então a raça pura, né? Então o homem, por ser fruto da miscigenação, ele tinha uma certa degeneração da raça. Então gerando aí homens como que eu posso dizer, mais inferiores, de caráter mais inferior, tá? Então são homens bestiais, que não tem muito raciocínio, agem aí por impulso. E esses impulsos aí, na ideia de uma guerra, são aquilo que motiva a violência, né? O caráter do crime, tá? Essas duas partes, gente, elas têm base bastante descritiva. Então é como se você estivesse vendo uma descrição local e depois uma descrição do homem. Bastante também científica e técnica, porque ele é um jornalista e assim o faz. Então de literatura a gente não vê muito nessa primeira parte, mas a gente precisa dela para entender a terceira parte, que é a luta. E aí sim a gente tem a influência do momento histórico. Qual é esse momento histórico? O conflito de Canudos, certo? Então não sei se vocês já estudaram em história, tá? O conflito de Canudos, ele acontece no sertão lá da Bahia. É um grupo de sertanejos que vão se reunir em torno de um líder religioso, tá? Chamado Antônio Conselheiro, e será atribuído a esse grupo um caráter de revoltosos contra a República, como se eles estivessem lutando para a volta da monarquia. Quando na realidade o que acontece é o incômodo dos fazendeiros locais que estão perdendo os seus trabalhadores, tá, da lavoura, dos latifúndios, para uma comunidade que está criando uma economia de subsistência. São 25 mil homens reunidos numa fazenda desativada, que vai ser conhecida como Arraial de Canudos, que estão ali vivendo por conta própria, em torno de um líder religioso que tem a sua ideia de religião, certo? Como isso incomoda, há denúncias de que eles estão se reunindo em torno de um líder para atacar a República, contra a República. E aí a capital vai mandar exércitos. Então, essa parte da luta travada entre os exércitos do Sudeste e a comunidade de Canudos é o assunto dos sertões da terceira parte da luta, tá? Aqui nós já temos uma linguagem mais tradicional narrativa, que é dos romances, tá? E extremamente criativa, literária, trazendo aquelas figuras de linguagem que eu já citei para vocês, inclusive os hipérbatos. O que a gente pode dizer dessa parte também é que quando a gente lê, é como se a gente estivesse assistindo a cena de um filme. Então, a descrição vai ser aliada à narrativa e a gente vai ter a sensação que a gente está participando ali como espectador. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe para vocês dois trechos, tá? Um dos trechos sobre a descrição, da parte descritiva, a primeira parte, eu trouxe o trechinho O Homem, e depois um trecho da parte mais narrativa, mais literária, que é sobre a luta, tá? Então vamos começar por esse. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Então vejo que já tem uma descrição do que seria a miscigenação, mas o sertanejo é diferente, ele é antes de tudo um forte. E essa visão o Euclides da Cunha tem a partir do momento que ele vai para lá e convive e observa. Então o que ele vê, o que ele traz para nós, quebrando o estereótipo anterior. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, então a primeira vez que a gente vê, o que a gente enxerga? O contrário dessa força.
tá? Falta, quando a gente observa esse sertanejo, a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Então, eles não têm padrão atlético. Como que eles são? É desgracioso, desengonçado, torto. E aí ele traz uma imagem, né, aproximada. Um Hércules Quasímodo. Já viram o Hércules? Tá? A figura da mitologia, aquele forte, tem o desenho do Hércules. Pesquisa aí. Já viram o Quasímodo? O Quasímodo é o corcunda de Notre Dame, tá? Todo torto. Então o sertanejo é a mistura dos dois. Como assim? Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Então ele é feio. Feio, Quasímodo, tá? O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Então o jeito de andar, ele é torto, ele é todo feio. Agrava a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Ele aparenta ser fraco. Entretanto, olha o conectivo da contradição. Vou trazer uma ideia contrária. Toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem, o sertanejo, transfigura-se, ele transforma-se. Então agora a gente tem a transformação do Quasímodo para o Hércules. Empertiga-se, ou seja, ele se levanta, estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E a cabeça firma-se-lhe alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte. E corrigem-se-lhe prestes numa descarga nervosa instantânea todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Ou seja, o sertanejo, antes de tudo, um forte. Então, essa descrição do homem local vai ser um dos argumentos que vai mostrar o quanto esse homem é resistente na luta, tá? Uma luta que vai se estender por bastante tempo. Então, a capital subestimava o poder de resistência do sertanejo e ela vai mandar excursões, e dessas excursões, que no total vão ser 4, tá? A luta começa descrevendo todas elas. Então já começa a partir das primeiras, são 3, e vai culminar na batalha final entre eles, que nós temos aqui o finalzinho, tá? A queda do Arraial de Canudos, descrita pelo Euclides da Cunha. Então lembrando, nos sertões descrevem todas, certo? A forma como os sertanejos resistem inesperadamente, graças ao meio. Por quê? Porque o sertanejo conhece o meio. Então ele consegue, mesmo lutando apenas com enxadas, rastelos, armas, né, paus, contra um exército de 10 mil homens da capital com armas, armados, eles conseguem, através de emboscadas, vencer em batalhas. Então eles dão muito mais trabalho para a vitória do governo, apesar de ela ser certa, né, porque a arma de fogo contra um povo sem arma de fogo é um genocídio que vai acontecer, certo? Porém, a resistência existe, graças ao meio que o homem conhece e a esse sertanejo que eu acabei de descrever para vocês. Então aqui, ó, a cena final da queda de Canudos, as últimas palavras do Euclides. Mas eram terríveis lances, obscuros para todo sempre. Raro tornavam o que faziam. Aprumavam-se sob o fosso e sopeava-lhes o arrojo do horror de um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada. Então aqui não tem idealização, tem realidade. Imagina uma trincheira, né, um buraco cheio de corpos argamassados, um jogado em cima do outro, espremido em cima do outro, cheio de sangue e pus, porque já estava apodrecendo, né, bactérias. É uma imagem horrível e, segundo ele, não é exagero. Veja que ele para. E aí ele fala, e salteava-os na atonia do assombro. É uma imagem assombrosa. Veja o caráter literário, que faz com que a gente, através da descrição dele, minuciosa, da narrativa, muito bem elaborada, a gente vá sentindo aos poucos, vocês só viram um finalzinho, no livro de vocês tem um trecho maior, o como foi esse massacre. E aí ele fala, ele põe reticência, porque tem muito mais do que ele está vendo, mas ele fica sem palavras e ele coloca, fechemos esse livro, acabou. E aí vem o caráter jornalístico para encerrar, lembrando que isso daqui é uma reportagem. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnando palmo a palmo na precisão íntegra do termo.
caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores. Então vejam que os soldados foram até o fim e todos eles morreram. Quem eram esses soldados resistentes? 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Esse é o massacre de Canudos. Essa obra, quando ele volta para a capital, para São Paulo, na verdade, que não é a capital, né, para o Sudeste, quando ele volta, ele não pode publicar. Por quê? Porque iria por terra toda essa teoria de que eles eram monarquistas, certo? Então, só vai ser publicado, se eu não me engano, 5 anos depois, a obra Os Sertões. E hoje a gente tem essa obra como se fosse uma herança, tá? Uma herança, por quê? Porque ela traz realmente quais foram as motivações do conflito. E vai trazer a informação de que nós precisávamos saber, né, de quanto a informação que nós precisávamos saber de quão arbitrários foram esses ataques desumanos contra essa parte aí marginalizada, nessa população aí marginalizada da sociedade. Então, isso é típico das obras do pré-modernismo, os conflitos que fazem parte ou se tornam aí cenários principais das obras da época. Então, em outras obras de outros autores, a gente vai ver outros momentos, outros recortes dessa sociedade subdesenvolvida do país, dessa sociedade que era desprezada pela elite, e a obra Os Sertões a gente fica por aqui. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!